Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao quarto programa Mais Nozes que Vozes. Saúde mental sem fios. Hoje, o primeiro programa ao vivo, vamos entrevistar Germano Silva, jornalista e historiador. Nasceu em Penafiel, mas rendeu-se aos encantos da Imbita, com apenas 1 ano de idade. Estudou, trabalhou, aposentou-se nesta cidade, mas mantém voz ativa quando falamos do Porto. Vem trazer-nos um pouco da sua história. Boa tarde, Germano Silva. Bem-vindo ao programa Mais Vozes que Nós. É um prazer tê-lo connosco. A primeira pergunta que tinha para lhe fazer é se identifica mais como historiador ou como jornalista? Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria felicitar-vos pela festa. Este espetáculo a que assisti agora é verdadeiramente excepcional. E queria felicitar o Serviço de Psiquiatria por seus 50 anos, meio século, é qualquer coisa já, é tempo bastante, é a maturidade, não é? Eu identifico-me mais como jornalista e um curioso da história, porque como jornalista eu fui sempre um repórter da cidade, e ao andar na cidade eu tinha que saber não deixar dúvidas no leitor, o leitor não podia ficar com dúvidas, e quando às vezes acontecia, numa determinada rua, haver um acontecimento que não dava, como nós dizíamos na gíria jornalística, pano para mangas, não era assim, mas tinha que fazer a notícia, eu socorria muita vez da história da própria rua. Por exemplo, Alves da Veiga, é uma rua que todos conhecem, uma personalidade da República, mas que se chamou anteriormente Rua do Malmerendas. Malmerendas porque aquilo era num ponto alto da cidade, as pessoas costumavam ir para lá no século XIX fazer merendas e piqueniques, mas como estava sempre muito ventoso, era o Malmerendas. Portanto, quer dizer, havia sempre uma possibilidade de suprir a falta de elementos de uma notícia para depois contar uma história, porque um jornalista é essencialmente um contador de histórias. E era isso que, portanto, eu identifico-me sempre como jornalista. A história vem depois, é uma consequência da minha curiosidade em saber as coisas do Porto. O que desperta o seu interesse em explorar e dar a conhecer a cidade do Porto? Inicialmente foi porque antigamente não havia escolas de jornalistas. Os jornalistas eram preparados, eram ensinados na própria redação, na própria ação. E os mestres eram umas figuras que eram o chefe da redação. O chefe da redação normalmente era uma figura da confiança do diretor, mas com capacidade, não eram professores, mas sabiam ensinar aos jornalistas. As questões do português não era só as questões gramaticais, eram as questões de colocar uma linguagem acessível, uma linguagem entendível. E esses chefes de redação, eu tive a felicidade de ter chefes de redação muito competentes, e tive um que era um homem muito viajado, ele viajava muito, ele esteve solteiro até muito tarde, depois só casou muito tarde e viajava. Era um chefe de redação, na altura era um jornalista, mas com meios económicos suficientes, tinha herdado do pai e podia viajar, podia andar. Era um homem muito culto. E um dia eu fui fazer uma reportagem na rua de Santa Catarina, um incêndio numa casa. Eu cheguei lá e saía muito fumo por uma janela, mas os bombeiros chegaram lá, puseram uma escada para a janela, porque ninguém atendia, e o bombeiro que entrou veio à janela outra vez e disse: não é nada, olha, era isto que era. Depois soube-se depois, via lá um senhor solteirão e devia ter que ir a um baile ou uma festa, porque esteve a passar as calças a ferro e esqueceu-se do ferro em cima daquela tábua. Parece que tem uma coisa de amianto, um pano que fazia muito fumo, mas que era aquilo. E eu vim para a redação, mas não tinha grandes coisas. Aquilo não era o que nós dizíamos na gíria, ia fundo, mas não seu. Era uma coisa que não era nada. Não foi.
Pronto, mas no dia seguinte, o Janeiro trazia uma notícia muito completa e contava uma história. O colega do Janeiro que foi lá contava uma história. E esse velho chefe de redação chamou-me e disse assim: já leste o Janeiro? Não, então lê e depois vem falar comigo. E eu fui ler. A casa onde se deu esse acontecimento é uma casa célebre. Foi lá que nasceu o Arnaldo Gama. O Arnaldo Gama era um escritor do século XIX que escreveu muito sobre o Porto, A Última Dona de São Nicolau, e o Sargento Mor de Vilar, Zempardados, uma série de coisas. Ele escreveu muito sobre o Porto, de maneira que o meu colega sabia disso e fez uma história exatamente à volta disso. A casa, eu não soube. E esse chefe da redação deu-me uma lição mais e disse-me: tu tens que conhecer o nome das ruas do Porto, tens que saber como é que se chama a Rua da Firmeza. Não sei porque é que chama da Firmeza, o que é isso? Tu tens que saber, porque quando o assunto não der, tens que contar uma história, que foi o que o outro tinha contado. A partir daí, eu comecei-me a interessar exatamente pelas coisas do Porto. Comecei-me a interessar por uma coisa muito simples, a toponímia, exatamente saber porque é que a Rua da Firmeza se chamava da Firmeza. Portanto, durante o cerco do Porto, os miguelistas chegaram a entrar ali pela Rua do Irismo. A Rua do Irismo tem esse nome exatamente porque houve ali um combate heroico. E chegaram ali ao pé da Rua Firmeza, onde é hoje a Rua Firmeza. E há um coronel, que era o Coronel Pacheco, que também deu o nome aqui a uma praça, que desembanhou a espada quando viu os soldados liberais a recuar, dizendo: firmeza, firmeza e tal. E os soldados aguentaram o embate dos miguelistas, portanto, depois puseram à rua o nome de Firmeza. Portanto, comecei por querer saber a origem dos nomes das ruas. A partir daí comecei a encontrar bibliografia, isto é, livros, nomes de livros. Comecei a comprar livros. Devo ter hoje das melhores, mais completas bibliotecas sobre o Porto. Comecei a comprar muitas coisas e, portanto, comecei a estudar e depois comecei a desenvolver o meu trabalho como interessado pela história, pelas coisas da história do Porto. Que história guarda da sua infância? É uma história... A minha infância foi uma infância muito triste. O meu pai era guarda-freio dos elétricos. A minha mãe estava em casa, mas o meu pai era nos anos 30, quando começaram a aparecer os sindicatos, integrou o Sindicato dos Empregados da Companhia Carris de Ferro de Porto. Era um homem reivindicativo, de maneira que muitas vezes o Severiano José da Silva, que era o dono dos elétricos, que era o marido da Joana Andersen, ali da Quinta do Campo Alegre, não lhes dava trabalho. E o meu pai passou a ser, que era efetivo, passou a supranumerário, quer dizer, só tinha trabalho se falhasse alguém. De maneira que ele tinha que levantar-se muito cedo de madrugada e para a remise, para a Boa Vista, e se alguém faltasse, ele ia substituir. Se não faltasse, ele não tinha. De maneira que, muitas vezes, eu comecei a trabalhar aos 11 anos, mal acabei a instrução primária, fui trabalhar para um retroseiro ali na Rua de Santa Catarina. E gostava muito daquilo, porque iam lá aquelas miúdas dos ateliês, aqueles xiços com aquelas malinhas, iam lá buscar algodões, forrava botões, forrava botões, e aquele contato com as raparigas a mim agradava, mas eu depois tinha que andar, mesmo como marçano, tinha que andar de gravata, sapato, e depois comecei a não ter sapatos, e fui trabalhar para uma fábrica em Lordelo do Ouro, a fábrica de lanifícios de Lordelo. Não, primeiro fui para a fábrica dos fósforos. E depois é que fui para a fábrica de lanifícios de Lordelo do Ouro, que eles pagavam mais, davam mais 25 tostões do que os outros. Eu optei por aqueles 25 tostões e fui para lá. Mas é que foi uma infância muito marcada por necessidades, por coisas. Era uma crise que é diferente de agora, porque naquele tempo havia crise, andava-se descalço, eu andava descalço, ia para a fábrica descalço, não tinha um casaco, mas muitas vezes era a farda do meu pai que depois servia, virava-se ao contrário e fazia um casaco. Mas foi para mim uma universidade, foi uma lição muito grande esse tempo. Era uma crise, havia uma crise grande, mas havia emprego, o que hoje não há. Eu saía de uma fábrica e ia trabalhar para outra. Se falhasse, fui castigado várias vezes. Quando era castigado, eu ia ter com os fulanos que andavam aí de trolha, de pintores, e eles anda a trabalhar connosco. Eu lá ia trabalhar com eles, aquele período, quer dizer, nunca deixei de ganhar dinheiro. Portanto, esses períodos assim. Mas eu vivi sempre numa ilha, sempre desde que me conheci, até a minha alforria, vivia sempre numa ilha.
E uma ilha não é forçosamente um estendal de miséria, como às vezes se faz passar. Uma ilha é uma comunidade muito unida, muito ativa. Andavam sempre ao barulho, as mulheres umas com as outras, por causa de coisas fúteis. Um tipo que atirava uma pedra a um cão, o cão era daquela senhora, aquela senhora insultava o rapaz, a mãe do rapaz vinha com o rapaz, em defesa do rapaz, depois começavam ali, levantavam as saias, mostravam-lhe o rabo, dizia assim, tu querias era ter a tua cara tão limpa como o meu, e era assim por aí fora. Portanto, quer dizer, mas se havia algum problema, havia uma desgraça, uma doença, uniam-se todos e todos se tratavam, quer dizer, não havia nenhum constrangimento nesse aspecto, de maneira que estas vivências para mim foram muito positivas, porque me ajudaram a compreender as pessoas e a ter, ainda hoje, quer dizer, e lá no Jornal de Notícias eu tive uma ação muito importante numa secção que ainda existe, que é Todo Homem é Meu Irmão, que é a solidariedade. Para mim a partilha, a solidariedade é uma coisa muito importante na vida. Portanto, quer dizer, o jornalismo, para mim, a minha infância foi marcada por esse aspecto de necessidades, de muitas carências, mas também eu ia miúdo com uma irmã que era a seguir a mim ao colo, de madrugada, às 3 horas da madrugada, para uma fila por causa do pão, para depois apanhar o pão. Depois a minha mãe ia lá, porque eles não davam aos miúdos, mas a minha mãe chegava lá e eu tomava o lugar, estava ali. Portanto, foi esta vivência, quer dizer, eu... Desculpem lá, mas é que de facto, eu já estou, acho que já ando anos demais, eu já ultrapassei os 80, e é um bocado assim. Portanto, quer dizer, tenho estas vivências todas, atravessei várias crises, várias fases, mas a marca da minha infância foi sempre uma marca que eu tirei depois pela positiva. Qual a sua relação com a rádio? Com a rádio, a minha relação é boa. Eu ouço mais rádio do que vejo televisão, por exemplo. E eu próprio cheguei a colaborar em vários programas de rádio. Tenho uma ação muito positiva. Acho que a rádio é um meio de comunicação muito interessante, quer dizer, é direto, está sempre em cima dos assuntos, porque acompanha logo, não é? Não é por acaso que a rádio anuncia, dá a nova, boa ou má, dá a nova, e depois a televisão mostra as imagens e os jornais explicam, ou devia ser assim, explicariam o que é que aconteceu, como é que aconteceu, ou porque é que aconteceu. Mas a minha relação com a rádio é muito positiva, eu gosto muito de ouvir rádio, ouço rádio com frequência, e em casa mesmo quando estou a trabalhar, em vez da televisão está o rádio assim a falar, é como uma espécie de fogão de sala que está ali atrás e eu estou a trabalhar. Qual a data que mais marcou a cidade do Porto? Eu acho que foi 1832, foi o cerco do Porto, foi a época do liberalismo, foi a época em que a cidade bateu o pé, a cidade saiu do regime absolutista e foi o Porto, foi quer dizer assim. Em 1820 houve a Revolução Liberal. A Revolução Liberal foi uma revolução quase pacífica, porque as pessoas não houve grandes lutas, mas 1832, a vitória no cerco do Porto, essa foi para mim, quer dizer, é o início do liberalismo, de uma nova era, de uma era diferente, e portanto foi essa época, essa considero eu a época mais marcante da cidade do Porto. Que mudanças trouxe à cidade do Porto a construção do Hospital de São João? Imensas, alterou tudo. Isto era uma zona rural. Eu lembro que ali ao pé da Faculdade de Economia havia ali uma quinta, ainda lá está, uma casa, era uma quinta rurais, isto era tudo rural. A Esprela, toda esta zona da Esprela eram campos. Eu lembro que nos anos 60 já o hospital estava a funcionar, não estava em 60, já estava 50 e tal. Eu vim aqui porque andei a fazer um trabalho que era sobre a ruralidade da cidade, que ainda havia, eu estive a fazer uma recolha, havia o Grêmio da Lavoura do Porto, que era ali na Rua das Flores, eu fui lá fazer uma recolha, havia não sei quantas juntas de bois, e só havia um burro, nessa altura só havia um burro aí na cidade.
O resto, portanto, quer dizer, e havia a produção, aqui produzia-se vinho, nesta zona, centeio, para campanhar era mais milho, era assim, havia uma coisa. Portanto, isto era uma zona rural. Eu vim aqui com o fotógrafo, nessa altura, lembro-me, fazer fotografias, porque havia umas carroças com os cavalos dos lavradores que trabalhavam aqui estas terras. Portanto, a construção do Hospital de São João trouxe para aqui, depois veio, suponho que foi, é posterior, o Instituto de Oncologia, depois vieram as outras as faculdades e as universidades particulares, a Portucalense, começaram a vir para aqui, portanto, o desenvolvimento, e basta sair aqui do hospital e olhar para aquela parte da frente e ver que a evolução foi muito grande e foi muito positiva. Modificava alguma coisa na cidade do Porto? Modificava algumas coisas. O Porto é uma cidade tão descaracterizada, quer dizer, o Porto tem uma gente que é extraordinariamente muito participativa, uma população muito ativa e hoje elas não têm possibilidades, as pessoas não têm possibilidades. Eu marcava porque nós criámos aqui apetências culturais muito grandes depois do Porto, da Capital da Cultura 2001. A Casa da Música e todas essas coisas foram muito importantes para a cidade do Porto. Mas eu acho que há outras coisas, quer dizer, nem toda a gente vai à Casa da Música. E nós temos aí, na parte antiga, sítios muito curiosos, alguns que vêm do tempo do Fernão Lopes, uns larguinhos com um fontenário no meio, que têm condições excepcionais para fazer festas, por exemplo, a dos Reis. A festa dos Reis, no século XIX, era das mais importantes no Porto, ombreava com o São João, era uma festa muito importante. Havia a capela dos Reis Magos, que foi demolida, estava nas traseiras do antigo edifício da Câmara, na Praça Nova, foi demolida, foi comprada por um senhor da Pucariça, que a levou para lá, custou-lhe mais o transporte do que a capela, do que as pedras da capela. Ele levou-a para a Pucariça, está lá na Pucariça, foi lá reconstruída. Havia, na igreja de São Francisco, havia a capela existe ainda a capela dos Três Reis Magos. Os Reis Magos eram uma festa muito tradicional e eu acho que o Porto devia recuperar essas tradições populares. As revistas de teatro populares do Arnaldo Leite, do Carvalho Barbosa, que eram interessantíssimas, que hoje, se fossem representadas ao ar livre, nesses larguinhos, teriam um sucesso extraordinário. E era uma maneira de levar às pessoas que não podem ir aos espetáculos, que não vão aos espetáculos da Casa da Música, levar-lhes aquilo que as pessoas gostam, que é esse teatro popular e é essa comunicação. Por fim, o que o liga à saúde mental? Bom, não sei, eu daqui por uns anos, se calhar venho cá parar. Não faço ideia. Não me liga nada, não me liga grandes coisas à saúde mental, quer dizer, eu, portanto, colaboro, olha, vim aqui colaborar com vocês, sou amigo ali do Dr. Roma Torres há muitos anos e, portanto, quer dizer, a minha ligação à saúde mental, assim, não há assim uma ligação direta, a não ser dentro destes aspectos. Eu, quando a Vânia me telefonou a convidar para vir aqui, eu nem sabia, conhecia a mãe, mas nem sabia que era a filha da senhora. Mas quando me convidou a vir aqui, eu disse-lhe logo que sim, porque quer dizer, neste tipo de coisas eu gosto de colaborar. Colaboro com muito prazer e com muito gosto. Claro que eu, às vezes, sou convidado, há dias fui convidado por uma senhora, eu não sei o nome dela, portanto, não sei quem era, mas sei que a senhora é casada e o marido é médico, não sei aonde, nem sei o nome dele, que era médico, ia fazer anos e a senhora queria que eu fosse guiar uma visita, que era prenda de anos que dava ao marido e a uns amigos. Mas assim, não, minha senhora, isso tem aí guias turísticos. Ai, mas eles não dizem o que você... Não, mas eu não vou. Assim, mas eu pago-lhe. Não, mas eu não ando nisto para pagar, eu não sou profissional. De maneira que não fui, quero dizer, mas para este tipo de coisas, de escolas, eu vou com muito prazer e sempre com muito gosto. Portanto, esta é uma ligação, a ligação à psiquiatria, é a minha colaboração, é o que eu posso dar e darei sempre. Muito obrigado pela sua presença, foi enriquecedora para todos nós.
Muito obrigado eu é que agradeço. Muito obrigado. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade.